O mundo entrou numa zona de turbulência. Depois de uma reunião acalorada em Washington entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, os líderes europeus fizeram declarações contundentes e o Conselho Europeu reuniu-se para a reunião de emergência. Este é um resumo semanal de notícias da UATV Português. Meu nome é Dina Chetvertak. Olá! Em Bruxelas, aconteceu uma reunião extraordinária do Conselho Europeu. Nela, os líderes de vários países falaram sobre mais apoio à Ucrânia e mais uma vez garantiram o seu apoio inabalável à Ucrânia. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, acredita que a Europa é capaz de revidar a Rússia mesmo sem o apoio dos Estados Unidos. O vice-primeiro-ministro da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, planeja visitar Kiev em breve. A visita será dedicada à cooperação com a Ucrânia na esfera militar e industrial. Por sua vez, as autoridades da Noruega estão considerando a possibilidade de aumentar radicalmente a assistência militar à Ucrânia e os gastos com defesa, num contexto de relutância da nova administração dos Estados Unidos em manter o apoio aos aliados europeus. A Europa precisa responder a este desafio e à corrida armamentista, e tem que vencer. Estou convencido de que a Rússia perderá a corrida armamentista, tal como a União Soviética perdeu uma corrida semelhante há 30 anos. Mas hoje tudo mudou. Refiro-me tanto às propostas da Comissão Europeia como à determinação de todos os meus interlocutores em Paris e Londres. Todos estão determinados a enfrentar este desafio. Os nossos vizinhos mais próximos estiveram entre os primeiros a fornecer apoio militar à Ucrânia desde o início da invasão em larga escala. A Polônia continuará fornecendo armas e munições para a nossa defesa através do seu território. Outra área importante é o treinamento dos nossos soldados. A Polônia já preparou mais de 30 mil militares ucranianos e está pronta para expandir este programa juntamente com os países escandinavos e bálticos. Rustem Umerov, ministro da Defesa da Ucrânia no Telegram. Além disso, esta semana descobriu-se que os Estados Unidos deixaram de compartilhar dados de inteligência com a Ucrânia. Como afirmou o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, Kiev está agora em busca de alternativas. Fontes anônimas da administração americana disseram ao canal CBS que os Estados Unidos suspenderam a troca do que chamam de dados vitais, particularmente visando dados de sistemas como o HIMARS. Enquanto isso, segundo fontes, parte dos dados de defesa que ajudam os ucranianos a se defender ainda está sendo mantida. A inteligência dos Estados Unidos, entre outras coisas, é usada para detectar e derrubar mísseis e drones, além de alertar a população civil sobre ataques aéreos. Mas a França já se disse pronta para compartilhar dados de inteligência com a Ucrânia. A afirmação foi do ministro da Defesa, Sébastien Lecornu. Segundo ele, a França tem recursos suficientes para substituir os dados que Washington repassava a Kiev. Será que a inteligência europeia poderá substituir hoje a inteligência americana? Penso que para os nossos amigos britânicos, que fazem parte da comunidade de inteligência junto com os Estados Unidos, é mais difícil. A inteligência francesa é independente. Levamos alguns anos para nos atualizarmos, mas a nossa vantagem é que fizemos isso sozinhos. Então, sim, temos recursos de inteligência e estamos prontos para fornecê-los aos ucranianos. A Alemanha e outros aliados europeus querem compensar a maior parte da ajuda à Ucrânia depois que os Estados Unidos interromperam o fornecimento militar. Isto foi afirmado pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, durante uma reunião com o seu colega ucraniano, Rustem Umerov, em Berlim. O político alemão, em particular, apontou a perspectiva de fornecer munições de artilharia e equipamento de comunicações para comando e controle. Mas o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse estar cautelosamente otimista quanto à resolução das diferenças nas relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O secretário-geral espera que as negociações entre as partes possam levar a um resultado positivo. Atualmente, os Estados Unidos e a Ucrânia estão discutindo como avançar e resolver algumas das dificuldades que surgiram recentemente. Estou cautelosamente otimista de que isso levará a bons resultados. E penso que é melhor não discutir as hipóteses por enquanto, porque presumo, novamente com otimismo cauteloso, que as coisas estão caminhando na direção correta.
O depositário europeu Euroclear, que mantém 183 bilhões de euros em ativos russos congelados, reforçou a segurança de alta gestão com guarda-costas. A medida veio depois das ameaças de Moscou, segundo uma investigação de vários jornais europeus. Enquanto isso, a Europa discute cada vez mais a possibilidade de confiscar ativos russos. Dezenas de deputados de diversos países europeus enviaram uma carta aberta ao rei Filipe da Bélgica. Eles apelaram para ele, para que o rei apoiasse publicamente a apreensão de bens russos congelados, a maioria dos quais estão guardados na Bélgica, e a sua transferência para a Ucrânia. Entre os signatários estão membros dos parlamentos nacionais e europeus, representantes dos países bálticos, Polônia, Tchequia, França, Alemanha, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Croácia, Hungria, Eslováquia e Ucrânia. Existem fundamentos legais e um imperativo moral para esta ação. O direito internacional reconhece o direito dos Estados de confiscar os bens de um agressor para compensar as vítimas e financiar a reconstrução. Existem precedentes para isso. A Bélgica pode proporcionar a liderança de que a Europa necessita nestes tempos sombrios, transformando os ativos congelados numa fonte tangível de apoio à defesa e à reconstrução da Ucrânia. Do pedido dos deputados europeus ao rei Filipe da Bélgica, publicado pelo eurodeputado Richard Scholes na rede social X, Os laureados do Nobel de Economia, Física, Química, Literatura, Fisiologia e Medicina, bem como os laureados com o Prêmio Nobel da Paz, também apelaram à transferência de bilhões de euros de ativos russos congelados para a restauração da Ucrânia e ao pagamento de indenizações às vítimas da invasão russa. No total, 129 cientistas e figuras públicas. estima-se que existam cerca de 300 bilhões de euros de capital do Banco Central Russo em todo o mundo que foram congelados como resultado das sanções. Este montante é detido em contas em todo o mundo, predominantemente em países da União Europeia e do G7, particularmente na Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Apelamos aos governos destes países para que libertem estes fundos do Banco Central Russo para financiar a reconstrução da Ucrânia e a compensação das vítimas da guerra, para que o país possa reconstruir-se rapidamente após um acordo de paz. Do apelo conjunto dos vencedores do Prêmio Nobel, publicado pelo jornal Verdade Ucraniana, Após o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os países do G7 congelaram os ativos do Banco Central Russo. Agora eles estão armazenados em contas ao redor do mundo, gerando renda passiva. Os parceiros de Kiev já estão utilizando eles a favor da Ucrânia, transferindo-o para o orçamento e garantindo empréstimos com ele. O possível confisco dos próprios bens começou a ser discutido mais ativamente depois que o Reino Unido, a França e a Alemanha começaram a pensar no confisco como uma ferramenta para conter a Rússia e garantir a segurança da Ucrânia. os principais estados europeus estão apoiando as tentativas de confiscar os bens russos congelados enquanto elaboram planos para um cessar-fogo na Ucrânia. A França e a Alemanha, que há muito tempo se opõem a uma apreensão total de bens detidos na União Europeia, estão discutindo com o Reino Unido e outros países como utilizá-los. Os defensores de um cessar-fogo veem isto como uma forma de forçar a Rússia a um acordo e fornecer garantias a Kiev. De uma publicação do Financial Times, Ainda bem que tenha começado a discussão sobre a necessidade de confiscar estes 200 bilhões de euros que estão na Europa. Anteriormente, vimos opiniões muito sérias, digamos pessimistas, sobre este assunto. Mas quanto mais avançamos, aparecem mais apoiadores da necessidade não apenas de prender, bloquear completamente esses recursos ou usar os lucros deles, mas também de transferir diretamente os ativos russos para as necessidades da Ucrânia. Nas principais capitais europeias, o confisco de ativos do Banco Central da Rússia é considerado uma questão complexa, do ponto de vista jurídico. Além disso, têm medo de criar um precedente e estão preocupados com a estabilidade do euro. Assim, segundo o secretário de Estado francês dos Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, o confisco pode afastar os investidores. Ainda há ressalvas legais e a questão de criar um precedente econômico, uma mensagem que será enviada aos investidores, mas realmente esta é uma das alavancas que podemos considerar. A probabilidade da União Europeia chegar a um acordo sobre a utilização de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia, afirma o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Espero que a Europa esteja preparada. Existem alguns países que estão céticos, pelo menos um. Penso que se quisermos aumentar a pressão tanto quanto possível, estes meios devem ser utilizados e utilizados já. Penso que este é um componente essencial nas negociações que estamos iniciando agora. A Polônia, Tchequia, os países bálticos e do norte da Europa têm defendido consistentemente o confisco de bens russos e a sua utilização para as necessidades da Ucrânia. Assim, ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys, chamou os ativos congelados da Federação de um bilhete para negociações, e ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, disse que uma decisão política sobre a utilização de ativos russos bloqueados na União Europeia
deve ser tomada antes do próximo prazo para a extensão das sanções contra a Rússia, ou seja, até junho de 2025. Valéria Nekipelova para o canal Freedom. Obrigada por nos acompanhar. Seu apoio é essencial. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, o ATV Português, e fique por dentro das últimas notícias sobre a Ucrânia. Nos vemos em breve. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.